bom, meus amados irmãos, que bom. Vamos iniciar o nosso estudo, né? Nós queremos saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos, enfim, no capítulo 21 de Apocalipse, essa série de estudo tão maravilhosa que a gente vem tratando durante já alguns meses, algumas semanas. Estamos caminhando para o fim. E esse capítulo 21, ele é muito, muito especial. O título aqui deste capítulo que nós vamos trazer hoje é O Novo Céu e a Nova Terra, o esplendor da Nova Jerusalém. Que texto tremendo e maravilhoso, e quanto esse texto ele tem a nos ensinar. Isso porque nós vivemos num contexto aqui na Terra tão, às vezes, complicada, né? Vivemos turbulências e problemas e dificuldades. E às vezes nós precisamos ser acalentados pela palavra de Deus, precisamos do regozijo, precisamos ser consolados pela palavra do Senhor. E este capítulo 21 de Apocalipse, com certeza, assim como ele falou e vem falando ao meu coração também, falará ao teu coração durante este estudo. Amados, os outros capítulos de Apocalipse que aqui nós já tratamos, já passou por várias situações. As 7 cartas, as 7 trombetas, os 7 selos do Apocalipse também, que estão, parte deles já foram abertos e eles ainda continuam sendo abertos. As 7 taças da ira de Deus, a forte perseguição do diabo e seus agentes, a grande Babilônia, a meretriz também, a igreja falsa, prostituta, que dá de beber da sua cólera para os homens. Então nós vimos nos últimos capítulos a derrota do diabo e dos seus agentes e de todos os inimigos de Deus. Inclusive nós vimos isso no último capítulo, que foi o capítulo 19, quando nós falamos da prisão de Satanás, que não é algo literal, é algo simbólico, mas para o nosso atendimento. Quem não assistiu, assista o capítulo 19, o capítulo 20, o qual ali nós explanamos bem melhor. Tratamos também do reino milenar de Cristo e o reinado das almas, assim como também falamos aqui no final do capítulo 20 do grande trono branco. Hoje, nós vamos meditar no capítulo 21, vamos falar do novo céu e da nova terra. E cada vez que eu leio esse texto, amados, eu tenho uma melhor perspectiva do céu. Se nós entendêssemos o que realmente será o novo céu e a nova terra, nós entenderíamos que a nossa esperança, ela não está apenas aqui e agora. Ela está no céu também. Mas o convite para essa noite aqui, para esse estudo é: a partir de agora nós vamos se desfazer de tudo que está na nossa mente. Limpe a sua mente. Concentre-se apenas no texto em que nós vamos ler. Eu quero convidar você a laçar o céu, literalmente, e trazer para perto do seu peito, para perto da sua mente. É essa a ideia que nós vamos ter aqui do texto. Esse texto, ele fala e narra do triunfo final de Cristo e da sua igreja. A partir daqui em diante, veremos que o juízo da história já aconteceu e que todos os inimigos de Cristo já foram julgados e lançados para o lago de fogo. Nesse texto tão tremendo, a noiva de Cristo, ela já está no céu, já está ataviada, já está nas bodas do Cordeiro. E aqui, amados, entre os versículos de 1 a 8, temos a revelação da nova criação e o estado eterno dos remidos pelo sangue do Cordeiro. A criação inteira será liberta dos últimos vestígios do pecado para todo sempre. Essa descrição, amados, é uma das mais belas passagens das Escrituras Sagradas. Convido você a meditar nesse texto tão tremendo, tão regozijante, que falará ao nosso coração.
Vamos então aos 3 primeiros versículos. Eu vou lê-los de uma única vez e depois a gente volta e vai comentando. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, e vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Que texto tão tremendo, tão regozijante e maravilhoso. O versículo 1 diz: Vi novo céu e nova terra. A grande questão aqui é por que Deus criou o novo céu e a nova terra? Porque o céu ele foi contaminado por Satanás. Nós vimos isso em Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Quando Satanás ali ele contempla a glória de Deus e ele sente uma inveja muito forte em seu coração. Então, naquele momento, Satanás ele sente essa inveja no seu coração, de tal maneira que ele quer estar no lugar de Deus, ele quer ser o próprio Deus. Então nós vimos que ele arrasta a terça parte dos anjos, ele engana os anjos, ele seduz a terça parte dos anjos, e o céu assim foi contaminado. A terra também foi contaminada. Porque Satanás, na tragédia do pecado, em Gênesis, no capítulo 3, você pode ler, atingiu aquela sedução de Satanás com um casal em Gênesis, atingiu e contaminou não somente o homem, mas também atingiu toda a natureza. Pois Deus, ele afirmou que a terra foi amaldiçoada. O céu e a terra foram contaminados. Por isso o novo céu e a nova terra. Esse texto, amados, nos revela que a redenção não é apenas a redenção do homem, mas é a redenção e a remissão de todo o universo. Todo o universo aqui está sendo redimido. É por isso que em Apocalipse, é por isso que o apóstolo Pedro, lá na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 10, ele vai dizer: Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão em estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo será incendiado, os céus e a terra, diz a palavra de Deus, derreterão, porque tudo foi contaminado. Vimos também em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11, lá ali na visão do trono, grande trono branco, que a terra e o céu não se achou lugar para eles. No grande trono branco, a terra e o céu fugiram. Não se achou lugar para eles. Por isso, o novo céu e a nova terra. Por isso, uma criação nova inteira. Existem 2 palavras para novo no grego, amado. A primeira palavra é neos, que diz respeito a tempo, e a segunda palavra é kainos, que diz respeito à qualidade. O termo aplicado aqui em novo céu e nova terra é kainos. Ou seja, é uma nova criação com uma qualidade superior à criação anterior.
tudo que Deus faz é com qualidade, mas a Bíblia está dizendo que o novo céu e a nova terra será extremamente superior, numa qualidade infinitamente maior. E isso é um grande regozijo para todos nós. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa esse texto. É por isso que no final no versículo 1 vai dizer: pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Isso indica que não haverá uma mera renovação do que já está feito. O antigo desaparecerá, a nova criação tomará o seu lugar. Agora, o que quer dizer o mar já não existe? Logo aqui no finalzinho do versículo 1, o que quer dizer o mar já não existe? Você se lembra nos primeiros estudos que nós demos aqui de Apocalipse que João ele está numa ilha chamada Patmos. A ilha, para João, a ilha é formada, ela está no meio de um oceano, cercado de águas. Então, João, o mar significava para ele isolamento. O mar significava para João distanciamento e solidão. No novo céu e na nova terra, toda a igreja de Cristo estará unida, sem barreiras, sem isolamento e sem muro de separação. Estaremos todos unidos e juntos. Não haverá solidão. Também existe um outro significado para o mar. O mar também simboliza a agitação deste mundo corrompido. Nós já lemos aqui o profeta Isaías, em 57, versículo 20, quando ele diz: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Vimos também em Apocalipse 13, 1, não é? Nós vimos que a besta, o anticristo, ela emerge do mal, ou seja, ela emerge dessa agitação, deste sistema, deste mundo perverso e corrompido pelo pecado. No novo céu e na nova terra, não haverá a contaminação e a agitação de um velho mundo corrompido. Glórias a Deus pela sua palavra. Olha o que diz o versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para seu esposo. A cidade é santa. E em contraste com a cidade pecaminosa da Babilônia, o sistema do mundo corrompido, ela é uma noiva santa e pura, em contraste com a meretriz, a igreja falsa, a igreja prostituta, que hoje dá da sua cola de beber aos homens, o sistema corrompido do mundo, sistema político, econômico corrompido, a sedução dos prazeres pecaminosos dessa terra. A cidade é santa, porque esta cidade, ela procede do céu. Você observou no versículo 2? Desce do céu. Porque ela não é edificada aqui na terra, ela é do céu, pois ela não é feita por mãos humanas. Quem é o arquiteto e quem projetou essa cidade é o Deus Todo-Poderoso. Essa cidade é a noiva adornada pelo seu noivo, pois o próprio Cristo, o seu noivo, foi quem a purificou. Porque a cidade a si mesma, ela não pode se purificar. E ele apresentará a si mesmo nas bodas do Cordeiro. A palavra cidade aqui, amados, faz alusão aos ocupantes de um determinado lugar. Portanto, a Nova Jerusalém é tanto a noiva, ou seja, os habitantes, como também é a própria cidade, entende? E isso em si é tremendo. Olha o que diz o versículo 3. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Sabe o que faz o céu ser céu? É a presença de Deus. Por isso está escrito: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus armará a sua tenda entre os homens. Deus ele vai armar a sua tenda, vai habitar plenamente no novo céu e na nova terra. Isso é tremendo, amados. O profeta Ezequiel, na profecia apocalíptica dele, no capítulo 37, entre os versículos 26 e 27, tem o mesmo texto.
Quando Deus vai dizer, farei aliança de paz. Será aliança perpétua, diz o Senhor, porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles para sempre. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa expressão aqui no versículo 3 que diz, Deus mesmo estará com eles, significa que Deus vai estabelecer residência permanente com os seus filhos. É a comunhão moral e espiritual dos filhos com o Pai. Essa é a nova Jerusalém, a cidade santa que desce do céu. Amados, Apocalipse foi escrito para consolar e fortalecer os filhos de Deus. A habitação da Nova Jerusalém é uma das promessas finais do majestoso livro de Apocalipse. Agora, amados, o que nós vamos ver a partir do versículo 4 é uma promessa muito profunda, porque vai dizer o que não vai ter na Cidade Santa. O que não vai ter na Cidade Santa? Versículo 4, acompanhe. E Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Escuta o que eu vou te falar essa noite. Não há tristeza na terra que os céus não possam curar. Nenhum mal terreno pode apegar-se àqueles que agora estão glorificados na cidade celestial, na cidade santa, na Nova Jerusalém. Não haverá mais lágrima. E quantas vezes eu e você, nós já choramos aqui nessa terra. Por dores, por sofrimento, por tragédias, por decepção, por perdas, mas Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amados, as lágrimas, elas surgem dos nossos olhos pelas tristezas e pelas frustrações que nós passamos. As lágrimas surgem dos nossos olhos porque elas falam da fraqueza humana, do desespero, da perversidade humana, dos traumas, dos abusos que muitas vezes estão com muitas pessoas desde a infância. A última lágrima será derramada aqui na terra, porque na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, é o fim das lágrimas. A Bíblia diz também que não haverá morte nem luto. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na Nova Jerusalém, amados, não vai ter cortejo. Não vai ter cortejo fúnebre. Não vai ter sepultamento. Não vai ter aquele ambiente que muitas vezes é doloroso para todos nós. Só quem sabe a dor de perder alguém sabe a profundidade desse texto, quando diz que não vai ter mais lágrima, quando diz que não vai ter mais morte, quando diz que não vai ter mais luto. Ninguém vai sofrer na Nova Jerusalém a dor da despedida, porque não haverá mais separação. Nessa vida terrena, a morte muitas vezes põe um ponto final nas histórias. A morte, amado, às vezes abusa da nossa fé e da nossa esperança. E aparentemente, ela põe um fim no amor. Mas na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, não haverá viúva chorando pelos seus maridos. Não haverá os filhos chorando pela morte do pai ou da mãe, contemplando ali no caixão. Não haverá mais a dor da lágrima da mãe e do pai ao ver perder o seu filho tão amado e tão querido.
Por isso que Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 26, ele vai dizer que o último inimigo a ser vencido e destruído é a morte. E no mesmo capítulo, no versículo 54, ele vai dizer: tragada foi a morte pela vitória, glórias a Deus. Mas enquanto ao luto, é a companheira da morte. Porque um morto, ele não pode mais chorar. Ele não tem mais lágrimas, mas o luto nos faz chorar. Quem nunca chorou por um luto de alguém tão querido e amado que se perdeu? Mas na cidade santa, seremos como os vivos sem lágrima. Eu vou repetir para você: na cidade santa, seremos vivos sem lágrimas, porque é o fim da morte e do luto. Esse versículo também diz que também não haverá mais dor. Como é profundo isso, porque na trajetória da nossa vida aqui na terra, quantas dores nós não tenhamos passado e ainda vamos passar. As dores da enfermidade, que dói no corpo, que rasga a carne, muitas vezes dores profundas, doenças terminais como câncer, doenças crônicas que nos fazem sentir muita dor. No novo céu e na nova terra não haverá isso. Mas também no novo céu e na nova terra não haverá uma dor que é mais forte que a dor no corpo. É a dor emocional. Porque no novo céu e na nova terra não haverá mais a dor da decepção. No novo céu e na nova terra não haverá mais a dor da traição. No novo céu e na nova terra não haverá mais a dor da solidão, a dor da depressão, a angústia, o complexo de trazer nas costas uma culpa que não tem fim. Não haverá a dor do complexo da inferioridade. Não teremos mais os traumas psicológicos. Tudo isso são dores intensas que rasgam a nossa carne. É pior do que rasgar a carne, rasga o coração. No novo céu e na nova terra é o fim das dores. O texto finaliza aqui no versículo 4. Porque as primeiras coisas passaram. Em outras palavras, tudo que tem a ver com a vida anterior acabará. Porque no novo céu e na nova terra não irá se admitir essas coisas que hoje nos atormentam e nos fazem mal. Acabará. Por isso que no versículo 5 o Senhor vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. Agora, olha o que diz aqui no versículo 6, porque nós vamos ver, como nós dissemos na introdução, a redenção estará completa. Acompanhe comigo o versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, diz o Senhor Jesus, a quem tem sede darei de graça, da fonte da água da vida. Está feito, diz o texto. Está consumado. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Essa mesma expressão, está consumado, nós vamos ver que Jesus, lá em João, no capítulo 19, versículo 30, na cruz do Calvário, Jesus, ele falou 11 frases e a penúltima foi justamente essa: Pai, está consumado, está feito. Quando tudo chegar ao fim, como diz aqui em Apocalipse, e todos os inimigos estiverem debaixo dos pés de Cristo, Ele entregará o reinado, o reino ao seu Pai. Está feito. Na cidade santa, Jesus nos dará de graça da fonte da água da vida. A água que mata a sede física, absolutamente é necessário para a nossa vida aqui, mas também a água espiritual será absolutamente necessária para a nossa vida espiritual. E essa é mediada por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, que na cruz do Calvário morreu por amor de mim e por amor de você. O versículo 7 vai dizer sobre quem vai herdar o novo céu e a nova terra. São os vencedores. Olha o que diz o versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, essa que nós falamos aqui.
E eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quem são os vencedores? São os que creram em Jesus Cristo, são os que entregaram a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo, confessaram publicamente e creram no seu coração. São os que foram selados pelo Espírito Santo de Deus, regenerados, nova criatura. São os que perseverarem até o fim para receber a coroa de glória. São os que vivem de modo digno do Evangelho e cumpriram e continuam cumprindo a sua missão aqui na terra, pregando e vivendo Jesus Cristo. E eu lhe serei Deus e ele me será filho, diz o texto aqui no versículo 7. Amado, todas as bênçãos da salvação estão contidas na filiação. Por quê? Porque os vencedores participarão da natureza e dos atributos de Cristo, ainda que de maneira finita, pois Deus ele é infinito, mas no novo céu e na nova terra assumiremos o caráter de Cristo em nós, assim como Cristo pisou aqui na terra, teremos um corpo semelhante ao dele, glorificado no novo céu e nova terra. Assumiremos o caráter de Cristo. Que coisa tremenda e maravilhosa. Amados, esse texto ele é um refrigério para todos nós. Agora aqui se no versículo 7 nós vimos os vencedores que herdarão a cidade santa, o versículo 8 trazem aqueles que não vão entrar na cidade santa, são os perdedores. São aqueles que vão enfrentar a segunda morte. Olha o que diz o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa é a lista daqueles que não vão entrar no novo céu e na nova terra. Esse texto nos revela as características. Covardes, quando diz aqui a palavra covarde, significa que são aqueles cristãos que se acovardam, que apostatam da fé, que negam a sua fé mediante a perseguição, que são indiferentes ao Evangelho, conhecem a respeito da verdade, mas não querem se comprometer com a verdade, não querem correr riscos, por medo, por covardia e muitas vezes por conveniência. Por isso que Cristo diz, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Os incrédulos aqui são aqueles que se recusam a crer em Jesus Cristo. São incrédulos. São os que receberam a marca da besta. Querem entrar no céu por outro caminho, de outra forma, de outro jeito, que não seja através do Filho de Deus, Jesus Cristo. São incrédulos. Estes são incrédulos. Os abomináveis, como diz o texto, são aqueles que praticam a idolatria e os seus vícios. São viciados na prática pecaminosa, mas não somente isso, não somente praticam, mas eles fazem apologia, eles defendem tudo que é contra o sagrado. Que Deus tenha misericórdia. Os assassinos, como a própria Bíblia já diz, são aqueles que não respeitam a vida alheia criada por Deus. Nas suas mãos estão sujas de sangue. Jesus ainda diz que aquele que odeia o seu próprio irmão, ele é assassino. Ou seja, são aqueles que trazem ódio no seu coração, não conseguem perdoar. Os impuros têm na relação, são todos aqueles que são manchados e viciados pelos prazeres pervertidos desse mundo. São pessoas que vivem na cultura depravada do sistema deste mundo. E ainda constrange aquele que quer viver uma vida moral digna segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Esses são os impuros. Os feiticeiros são aqueles que vivem a prática do ocultismo, da magia, desprezam a Deus para adorar demônios. Os idólatras são aqueles que levantam para si falsos ídolos, elevam um homem à posição de divindade e os adoram como tal.
Tratam como objeto de culto e adoração, quando a Bíblia nos diz adorar apenas e tão somente a Deus. E Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. O final da lista traz os mentirosos. São aqueles que vivem na prática da mentira. Não somente mente, mas vive na prática da mentira. Vivemos num mundo, amado, contemplado e corrompido pela mentira. E nós não estamos falando aqui da corrupção apenas dos altos políticos. Não. A corrupção também está gerada na classe e da forma mínima que você possa imaginar. Aquela conta que não vem cobrando algo que você comprou e você não devolve, isso é corrupção, isso é mentira. Isso é adulterar. É quando você professa uma mentira para fazer mal a outrem. É mentira. É corrupção, é adultério. E essa é a lista daqueles que não vão entrar no novo céu e na nova terra. Amados, o que João vai contemplar agora no versículo 9 é algo tremendo. Porque ele recebe o convite do anjo para ver a noiva do Cordeiro, a igreja verdadeira. Olha o que diz o versículo 9. Então veio um anjo dos 7 anjos que têm as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Amém, glórias a Deus. Temos aqui um grande contraste. A Bíblia faz questão de nos revelar que o anjo que convidou João para vê-lo despejar as 7 taças da ira de Deus sobre a igreja falsa aqui na terra é o mesmo anjo que agora convida João para ver no céu a esposa do Cordeiro, a igreja verdadeira. Olha que coisa tremenda! Isso para que João faça ali o contraste. João viu toda aquela cena terrível e agora ele vê a Nova Jerusalém, o Cordeiro, porque a Nova Jerusalém não é apenas a cidade santa, ela também é noiva. Ou seja, a cidade é santa e é a própria noiva. E aqui no texto vai dizer que ela não somente é noiva, mas agora também ela é a esposa. Chegou o casamento, é as bodas do Cordeiro. Glórias a Deus. Aí no versículo 10 ele vai dizer, e me transportou, o anjo, transportando a João, vai dizer, e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Olha só que coisa aqui incrível. O anjo leva João para o cume de uma grande montanha, justamente para o alto, para ele contemplar a grandeza, a magnitude desta cidade. A cidade desce do céu, porque esta cidade aqui na terra, a Babilônia, está corrompida. Por isso nós não herdaremos essa terra, não, herdaremos a Nova Jerusalém que desce do céu. É o cumprimento da promessa de Cristo. Quando a gente vê lá em João, no capítulo 14, versículo 2, quando Jesus vai dizer, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar para vocês, para mim e para você que está assistindo esse vídeo agora. Creia, tome posse da vitória. A Nova Jerusalém é o lugar que todo aquele que crê em Cristo, que confessar Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, irá morar. Agora, amados, a partir do versículo 11 em diante, João ele vai contemplar a descrição da imagem que ele vai ver da cidade santa, da Nova Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Versículo 11. A gente vai ver alguns textos aqui, dando alguns pontos só. Versículo 11 diz, a qual, ou seja, a cidade, tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, grifa na sua Bíblia, como pedra de jaspe cristalina. A cidade é belíssima de se contemplar, pois ela reflete a glória de Deus, e a glória de Deus representa a presença de Deus. Por isso, é por esse motivo que João, quando contempla a cidade do alto daquela montanha, ele descreve uma pedra preciosíssima como pedra de jaspe cristalina.
essa visão aqui, eu não sei se os irmãos estão lembrados, é semelhante àquela visão que João tem da visão do trono de Deus. Porque ele não consegue ver Deus, ele vê a manifestação de Deus e a glória de Deus, então ele vai dizer que ele contempla como que pedra preciosa, é o que João está vendo aqui também. Como Deus está presente na cidade santa, na Nova Jerusalém, então ele contempla como que uma pedra gigantesca, preciosa. É isso que João ele vê. Olha aqui o que diz o versículo 12 e 13. Tinha grande e alta muralha, a cidade santa, né? Com 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Versículo 13 diz: 3 portas se achavam para leste, 3 para norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. O que está querendo dizer? Que essa cidade ela tem 12 portas. 3 para cada lado e canto da terra. Isso significa que Deus ele não faz acepção de pessoas. A Nova Jerusalém vai receber a todos aqueles que creram em Jesus Cristo. De toda tribo, de toda raça, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Que coisa tremenda! Hoje ainda as portas estão abertas. É por isso que Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está chamando os cansados de alma. As portas ainda estão abertas. O convite é para beber da água do rio, da água da vida. Ainda estamos vivenciando, amado, o tempo do juízo, mas misturado e temperado pela misericórdia de Deus. Porque para entrar na cidade santa, na Nova Jerusalém, só através de Jesus Cristo, pois Ele, Jesus Cristo, Ele é a porta. Ele é a porta para quem tem fome espiritual. Ele é a porta para quem tem sede espiritual. Ele é a porta para os cansados e sobrecarregados de alma. As portas do céu ainda estão abertas. E olha o que diz o versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha aí, aqui está significando, está representando que essa cidade, o fundamento dela é a verdade, é o fundamento dos apóstolos. Por isso é que os 12 apóstolos. A igreja verdadeira, ela vive e prega a doutrina dos apóstolos. Pois são os fundamentos de Cristo. Uma igreja fiel se conhece pela pregação, amado. O que está sendo dito e falado no púlpito da sua igreja. A igreja é conhecida por pregar a verdade, e não somente apenas flores, mas ela prega também os espinhos, ela prega sobre o céu, sobre o inferno, sobre o diabo. Ela prega sobre a Nova Jerusalém, a cidade santa, e não somente o aqui e o agora. Uma igreja verdadeira, ela prega, ela tem como centro as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Não há outro fundamento senão Jesus Cristo. Uma igreja séria, ela exorta, ela disciplina, porque a igreja que ama, ela faz isso. Amados, aqui nos versículos 15, o versículo 15 vai dizer que esse anjo que falava com João, ele tinha uma vara de ouro para medir o tamanho da cidade e das muralhas, e da muralha da cidade. Então, os versículos 15 a 17 é basicamente uma medição dessa cidade. Essa cidade é grande, é retangular, como diz aqui o versículo. Essa cidade ela é grande, ela é quadrangular, né, como diz o versículo 16, e ela tem larguras iguais, na frente, atrás, nos lados, e a sua altura, diz no versículo 17, olha só, tem 144 côvados, é alto, é tão alto. Se a gente fosse levar isso numa questão literal, é como se fosse 10 vezes maior que a maior montanha do planeta, né, que é o Everest, 10 vezes mais alto que o Everest. Mas na verdade aqui, amados, é que João ele contempla o tamanho da grandeza da cidade santa, mas é o simbolismo, trata de algo simbólico. Tudo isso aqui é uma questão simbólica para indicar a magnitude da Nova Jerusalém. Ela é imensa. Ela simboliza que cabe perfeitamente todos os remidos comprados pelo sangue do Cordeiro. É isso que significa esse texto. E aqui entre os versículos 19 a 20, vai dizer algo tremendo sobre essa cidade. Porque
se você olhar o versículo 19, os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedra preciosa. E aqui vai trazer uma relação de 12 pedras preciosas. O fundamento, o alicerce da cidade, olha só. Jaspe, zafira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sardo, crisótopo, berilo, topázio, crisopraso, jacinto, ametista. São as 12 pedras preciosas que aqui está. Sabe que isso indica que essa cidade, a Nova Jerusalém, é bela, não somente por fora e por dentro. Não somente para aquilo que os olhos podem ver. Pois o alicerce, ela fica por baixo, né? Como se fosse por baixo da terra, né? O alicerce ali. O alicerce da Nova Jerusalém é feita de pedras preciosas. Ela é esplendorosa, não aquilo pelo que se pode ver, mas também pelo que se não pode ver. É uma cidade esplendorosa. Tremenda essa cidade. E aqui nós vamos ver no versículo 21, porque vai falar sobre a integridade dessa cidade. Olha que coisa tremenda o versículo 21. As 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. Olha aí. O que isso quer dizer? Que a praça da cidade, ela é de ouro, como diz o texto, e a praça dela é como que um vidro transparente. Nas cidades da antiguidade, a praça era o lugar de comércio, era como que um centro de encontro. E nessa praça das cidades antigas, aliás, até hoje nós temos muito isso, é como se fosse o centro, onde ali é feitas as negociações, os encontros, os comércios, banhados de corrupção, mentira e desonra. E hoje nós vimos muito isso. Uma ganância, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo passar a perna no outro. Mas na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, a praça é como que de vidro transparente. Significa que tudo que será feito não será de forma obscura, com más intenções, com falcatrua, com ganância. É como se diz assim na linguagem de hoje, tudo será mostrado como que às claras. É isso que está querendo dizer aqui esse texto. Nada será feito em oculto, porque a cidade santa da Nova Jerusalém é absolutamente íntegra. Completamente íntegra. Olha o que diz o versículo 22, mais característica da cidade. Nela não vi santuário. Olha só, grifa na sua Bíblia. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. João, ele está numa alta montanha, contempla essa cidade, certamente João ficou procurando, cadê o templo? Cadê a igreja? Eu não estou vendo a igreja. Ele ficou procurando, cadê o santuário para a gente adorar? Por isso a expressão não vi santuário. João percebe que na cidade santa, qualquer tipo de templo seria impróprio. É o fim das divisões denominacionais, não haverá placa de igreja, todos estarão plenamente em comunhão com Cristo, unidos num só corpo, uma só noiva, uma só cidade santa. Porque o seu santuário é o Senhor, a cidade inteira é o santo templo de Deus. Que coisa tremenda essa passagem, amados. Aqui na terra, a Bíblia diz que nós somos o santuário e morada do Espírito Santo de Deus. Mas na Nova Jerusalém, Deus se tornará o nosso santuário. Não é mais Deus habitando em nós, somos nós nele, para todo sempre. Que palavra tremenda! Na Nova Jerusalém, Deus se tornará o nosso santuário. A gloriosa cidade celeste será a presença de Deus e do Cordeiro. E Ele é uma fonte inesgotável. Lá ainda prosseguiremos a conhecê-lo eternamente, porque Deus é uma fonte que não se esgota. Partiremos rumo em direção ao infinito da glória de Deus. Que texto tremendo. Versículo 23, amados, estamos caminhando para o fim. A cidade não precisa, olha só, a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para que lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro, grifa na sua Bíblia, é a sua lâmpada. A cidade brilha desde o seu interior.
não precisando de qualquer iluminação externa. Deus é a real fonte de luz em todas as dimensões, mas o Cordeiro, Cristo, é o mediador luminoso. Para onde quer que você ande nessa cidade, Cristo vai estar iluminando. Não vai ter rua de trevas, não vai ter lugar obscuro. É claro que é simbólico, mas essa é uma coisa tão tremenda para a nossa mente alcançar, que a gente realmente agora é como se a gente estivesse laçando o céu e trazendo para perto da gente. E isso nos dá um refrigério tão maravilhoso, que em comparação com o que nós temos aqui, por isso que Paulo vai dizer, né? Que nada que a gente vá passar aqui na terra se compara com a glória que em nós será revelada, em Romanos capítulo 8, versículo 18. A noiva é totalmente iluminada pela luz de Cristo. Este simbolismo da iluminação indica que Deus será tudo em todos por meio de Cristo Jesus. Olha o que diz o versículo 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá trevas, não haverá noite. Olha só. É como que o dia será como que contínuo, simbolicamente, ou seja, é como uma perpétua manhã ensolarada, aquela quando a gente se acorda e abre a janela e vê aquela manhã linda de sol. É como que essa alegria, agora pense nessa alegria multiplicado por 1 milhão de vezes e perpetuamente, uma alegria iluminada. E quando o texto diz que não haverá noite, noite significa, nas Escrituras Sagradas, em muito texto, como João vai dizer lá na sua primeira carta, na primeira carta de João, quando ele vai fazer a ilustração entre luz e as trevas, luz e a noite, dia e noite. Noite traz aí o entendimento de trevas, de pecado, de morte, de erro, de egoísmo, de violência. Coisas que se disfarçam nos corações dos homens como uma noite tenebrosa. Não vai ter. Por fim, amados, no versículo 27, o último versículo. Nela, ou seja, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Glórias a Deus. A porta está aberta para todos, mas não para tudo. Ela é aberta, oportunizando a todos hoje aqui na terra, mas ela é fechada porque não permite a entrada de pecado. Nada contaminado, diz as Escrituras, poderá entrar. Isso significa que a cidade santa acolhe o pecador arrependido e convertido a Cristo, mas ela não acolhe o pecado, porque esta cidade é intolerante com o pecado. E isso deveria ser a igreja dos dias de hoje, aqui na terra. Uma igreja séria, ela não pode compactuar com o pecado. Ela não pode flertar com o pecado. Ela deve pregar a sã doutrina, exortando contra as práticas pecaminosas e atitudes pecaminosas. Deve ser uma igreja santa, limpa, sem mancha, já aqui na terra. Uma igreja que se mistura com o sistema corrompido deste mundo, com a cultura depravada que este mundo ensina. Certamente não é uma igreja verdadeira e fiel às Escrituras Sagradas. A igreja, ela está de portas abertas e recebe a todos. Todos podem vir para a igreja. Todos, absolutamente todos, sem exceção. Mas uma igreja séria, verdadeira, ela combate o pecado. Porque a igreja não tolera o pecado. Porque Cristo não tolera a prática pecaminosa. Isso significa que nós não somos pecadores? Sim, somos. Mas somos exortados para não viver, não gostar, não praticar, odiar a prática pecaminosa. É como a Bíblia diz no Salmo 51, quando Davi, ele peca, ele se sente enojado, como que se tivesse um pano de lepra no seu corpo. E ele diz, Senhor, limpa-me, purifica-me. Esse é o sentimento que nós devemos ter como seguidores de Cristo, até adentrarmos na Nova Jerusalém
e participar eternamente das bodas do Cordeiro. Que Deus tenha falado ao teu coração essa noite, em nome de Jesus.